Falar de rádio na década de 50 é um assunto bastante interessante, porque foi na década de 50 que o rádio se firmou mesmo como um grande veículo de comunicação, né? É uma época que a gente chama de consolidação do rádio, que começou nos anos 20, vem evoluindo e na década de 50 ele se firmou bem presente na nossa sociedade, com bastante marcas. Quando se fala também do rádio nos anos 50, nós não podemos deixar de falar da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro representa o que hoje é essa rede de televisão, a Globo, é a Globo hoje em dia. Ela é uma emissora presente em vários lares, não resta dúvida, não podemos negar isso. E a Rádio Nacional estava presente em todas as casas. A Rádio Nacional tinha programas fantásticos. Os melhores nomes do rádio praticamente estavam na Rádio Nacional do Rio de Janeiro, apesar de existir também outras emissoras nesse período. A Rádio Nacional tinha o Chico Alves, que fazia um grande sucesso, grande cantor, um dos maiores cantores do Brasil, e se beneficiou muito com a Rádio Nacional. Também tinha as rainhas do rádio e outros programas maravilhosos, além de orquestra. Então, o rádio na década de 50 ele é bastante interessante. Foi também em 1951, na Rádio Nacional, que foi colocada no ar uma novela que fez um grande sucesso em todo o Brasil, apesar de não ser a primeira novela do Brasil, não, né? O Direito de Nascer. Foi exatamente em 1951, quando surgiu a Rádio Aparecida, que foi para o ar pela Rádio Nacional a novela O Direito de Nascer. E esses programas de auditório da Rádio Nacional também era uma coisa fantástica, que levava o pessoal à loucura. O pessoal não havia hora de entrar nos programas, tinha fila, tinha senha para entrar na Rádio Nacional, para poder participar dos grandes programas de auditório. Que o pessoal praticamente enlouquecia vendo os seus cantores ali na frente, tocando, cantando, e a ponto que, segundo a professora Miriam Goldfeder, de um criminologista, do Instituto de Criminologista no Rio de Janeiro, chegou a considerar como uma doença ouvir muito rádio, sabe? A pessoa gostar muito do rádio seria considerado uma doença, né? Mas não pegou, graças a Deus. E é importante dizer também que a Rádio Aparecida começou exatamente nesse período que o rádio se consolidou no Brasil, 1951. A Rádio Aparecida começou com um pequeno transmissor doado pelo Paulo Machado de Carvalho, e esse pequeno transmissor aí, ele foi a base de tudo para chegar onde hoje é a Rede Aparecida de Comunicação. Mas o transmissor era pequeno, né? Tinha pouca potência, e o Padre Vitor mesmo fala, né, em suas falas, tem gravado na Rádio Aparecida aqui, que era uma pequenina emissora que atingia só um pequeno pedaço da região aqui do Vale do Paraíba, e a Rádio Aparecida era pequenininha. E na época ela operava em 600 quilociclos. Na época se falava muito nos anos 60, inclusive a rádio transmitia em tantos quilociclos. E a Rádio Aparecida trabalhava em 600 quilociclos. Depois ela mudou para 820 quilociclos, ou melhor dizendo, kilohertz, como nós falamos mais hoje em dia. E esse pequeno transmissor deu a origem a tudo, e mesmo assim a sintonia era difícil, né? Porque dizem na época, porque era muito pequeno, o espaço era pequeno. Mas em 52, a Rádio Aparecida teve uma visão, a direção da Rádio Aparecida, de conseguir uma frequência de onda tropical. E isso foi muito importante, porque a onda tropical e as ondas curtas permitem que uma transmissão chegue a uma distância muito grande. Ela é fantástica, as ondas curtas, até hoje. As ondas curtas, apesar das novas tecnologias, muitas emissoras mantêm ondas curtas ainda. No mundo inteiro mantém ondas curtas ainda, né? Que ela tem algumas vantagens, que não dá para falar todas aqui. Uma delas é que não é fácil você impedir uma transmissão de chegar num lugar distante. As ondas curtas teve um papel importante, inclusive, dizem alguns, com o fim do leste europeu. As transmissões da Europa com desse nosso país da cortina de ferro. Mas esse é outro assunto para a gente falar. Então a Rádio Aparecida, nesse período, tinha uma dificuldade de transmitir, mas por causa da potência do transmissor. Mesmo com as potências do transmissor aumentando, a Rádio Aparecida já conseguiu, porém, quero dizer, melhor dizendo, com a potência dos transmissores novos, a Rádio Aparecida foi expandindo. E não era impossível você sintonizar a emissora, porque naquele tempo havia uma coisa muito importante, melhor dizendo, não havia uma coisa terrível hoje em dia, que são as interferências eletromagnéticas. Todas as transmissões de rádio são feitas através de ondas, mas as interferências acontecem, né? Se você está na sua casa, liga um liquidificador, atrapalha as ondas. Mas hoje em dia as interferências são muito grandes. Nós estamos sendo bombardeados pelas ondas eletromagnéticas. Mas naquele tempo não. Então a sintonia da Rádio Aparecida era relativamente fácil.
Mas qual o problema então que podia haver nessa época? Era comprar os aparelhos de rádio. Aparelho de rádio não era uma coisa barata. Comprar um aparelho de rádio não era uma coisa para qualquer um. Então era um pouco caro comprar aparelho de rádio. Se existe um problema nesse período é esse. E o primeiro aparelho de rádio construído no Brasil foi em 1942. Foi pela Sociedade Eletromercantil Paulista, a famosa SEMP. Então, quando a Rádio Aparecida surgiu, ainda a indústria de aparelhos ainda estava começando ainda, né? Mas tinha um problema também. Esses aparelhos não eram com transistorizado como são hoje em dia. Os aparelhos eram valvulados. Mas isso não impedia que a transmissão chegasse longe, tanto do transmissor como a recepção longe. O problema mesmo era a questão do custo desses equipamentos. E dessa maneira a Rádio Aparecida foi se expandindo e chegando aonde ela chegou até hoje. Importante dizer então que a sintonia era muito tranquila até, não era difícil. Mas o problema talvez fosse um pouco maior, era de você poder comprar o aparelho de rádio. Depois o rádio popularizou, o rádio barateou e hoje em dia o rádio estão a preços acessíveis para todo mundo. É o que eu tinha que falar para vocês sobre essa questão.